Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos refletindo na nossa lição de número 11, cujo tema é crenças religiosas. O texto do dia para a meditação está em Marcos capítulo 7, versículo 8, que diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Nesse texto nós vemos Jesus Cristo repreendendo os religiosos de sua época, os fariseus, saduceus, aqueles que sustentavam doutrinas complementares à palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus não precisa de complemento nenhum. Então, na tradição judaica, nós temos a lei escrita, a Bíblia, que nós conhecemos do Antigo Testamento, e que o próprio Senhor Jesus reconheceu como a lei, os profetas e os salmos, fazendo citação. E tem-se também aquilo que se chama de tradição oral, Talmud, ou seja, são normas de costumes que foram estabelecidos ao longo do tempo, de forma oral, ou seja, é um complemento à palavra de Deus. E esse texto que nós vemos, Jesus Cristo está repreendendo esses religiosos por estarem estabelecendo padrões que não constam na palavra de Deus. Ou seja, uma tradição de homens, entendimento de homens. E isso é um perigo, porque isso se torna uma crença. As pessoas passam a crer naquilo que os homens estabeleceram como se fosse a verdade, como se fosse aquilo que Deus quis. Mas não, isso é a vontade de homem. Aí Jesus fala, porque deixando o mandamento de Deus. Quando eu cumpro a vontade dos homens, eu deixo o mandamento de Deus. Olha lá, retendes a tradição dos homens, é dos homens. Como lavar dos jarros, do copo, fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Então nós temos que tomar cuidado. Nessa lição nós vamos analisar que é de fundamental importância que nós tenhamos padrões. Padrões culturais, éticos, de conduta dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos nos comportar de qualquer jeito, nós não podemos falar de qualquer jeito, nós não podemos deixar que a cultura mundana entre e nos influencie dentro do corpo de Cristo, a igreja. Só que nós temos que tomar cuidado quando determinadas regras, usos e costumes começam a invalidar a palavra de Deus. E só tem um remédio para isso: conhecer a palavra. Estudar, meditar e ir a fundo. Muitas das crenças religiosas ditas evangélicas do nosso tempo não mais produzem a cosmovisão do reino de Deus, por se conformarem com o sistema deste mundo. Então, às vezes algumas religiões começam certo, mas elas vão se conformando com as coisas que o mundo vão estabelecendo, vão trazendo para dentro da sua estrutura, usos e costumes mundanos, e isso traz prejuízo, pois elas não estão mais no padrão chamado Reino de Deus, ao qual Jesus Cristo veio em carne, se fez homem, habitou entre nós, para implantar esse padrão chamado Reino de Deus. E é nesse padrão que nós, eu e você, temos que viver. E nossa lição hoje, com seus 3 objetivos: analisar o crescimento evangélico e as crenças religiosas da atualidade, mostrar alguns dos males do sincretismo cultural e religioso do nosso tempo e explicar os perigos do adultério espiritual. Eu não vou seguir essa ordem. Nós vamos atacar primeiro, falar sobre algumas crenças da nossa atualidade, como que elas se desenvolveram ao longo do tempo e alguns dos perigos que elas trazem, que nós temos que tomar muito cuidado, para depois nós analisarmos o crescimento evangélico e refletir sobre adultério espiritual e o que temos que fazer para nos resguardar deste mal que influencia os nossos dias.
Então nós vamos aqui para o quadro, porque eu gostaria que você voltasse aqui na linha de raciocínio que nós terminamos na aula anterior. Então, relembrando a aula anterior, veja. Nesta parte aqui do quadro, eu desenhei como que o materialismo foi se desenvolvendo ao longo dos tempos para chegar até os nossos dias. Por quê? Porque quando nós temos aquilo que nós denominamos de igreja, corpo de Cristo, quando nós temos o mundo, que os dois se contrapõem, os dois não são a mesma coisa, um tem que ser diferente do outro, ou seja, o mundo é diferente da igreja. A cultura do mundo é diferente da cultura da igreja. Isso tem que ficar bem claro nas nossas mentes. Não pode haver mistura do mundo com a igreja. De forma social, de forma emocional, de forma racional, de forma cultural. Tem que ter distinções. Preste muita atenção nisso. Então nós começamos que no século V a.C., Demócrito, um cidadão grego, começou a estabelecer que todo o universo, tudo que existe no universo, tudo que foi criado no universo, vem de átomos. Então ele começa a materializar toda a criação de Deus. Ele começa a dar valor à coisa material e eliminar o espiritual. Aí nós vemos que durante esse período, até a vinda de Jesus Cristo, na aula anterior eu botei aqui 4 antes de Cristo, estava errado. É o ano 4 da era cristã, aproximadamente quando Jesus Cristo nasceu. Então faça essa correção, não é 4 antes de Cristo, é 4 da era cristã. Então nós vemos que vem se desenvolvendo e vem os filósofos, Sócrates, Platão, vem aperfeiçoando essa linha de raciocínio, essa linha de defesa sobre o materialismo. Chegamos nos epicureus, estoicos, onde Paulo lá em Atos 17 discute com eles. Paulo expõe o que é verdadeiramente importante, que é o mundo espiritual, é Jesus Cristo, é a salvação da nossa alma. E nós, dentro desta linha, evoluímos para aquilo que nós chamamos de Idade Média, depois Iluminismo e agora a pós-modernidade. Aqui em 2017 nós estamos. Então aqui nesse período do século V a.C., nasceu o conceito de materialismo e ele foi se aperfeiçoando, dando valor mais aos desejos, à realização carnal, física, material e deixando de lado o espiritual. Com a Idade Média, Iluminismo e os nossos dias, foi se aperfeiçoando o conceito de ateísmo, ou seja, a negação de Deus. Não existe Deus. E esse perigo é uma ameaça externa à igreja, ou seja, está lá fora. Está lá fora querendo entrar e destruir a igreja de Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer isso, esse perigo que é o materialismo, porque essa ideia de materialismo, ateísmo, ela desenvolve-se dentro de uma sociedade, e essa sociedade produz uma cultura, um padrão de normas, relacionamentos. E esses padrões da sociedade, esses padrões culturais, tentam entrar no ambiente da igreja. E muitas vezes conseguem entrar e começam a distorcer algumas coisas espirituais, materializando coisas espirituais. Nós também fizemos, na aula passada, a análise deste outro quadro, que é Jesus Cristo. Período de 33, ali aproximadamente da sua morte, até o ano 100 da era cristã, quando morre o último apóstolo, segundo a tradição, o apóstolo João. Começa o período patrístico de 100 a 450, aproximadamente depois de Cristo. E nós vemos aqui uma mudança cultural, uma transformação na sociedade. Por quê? Como o cristianismo começou a crescer muito, ganhou muita amplitude mundial com o trabalho dos apóstolos e foi se seguindo assim, então nós vemos que estabeleceu-se na igreja primitiva, cujo nosso padrão é o livro a carta de Atos, onde está registrado ali como que a igreja primitiva
se posicionou diante do mundo. E ela, a igreja primitiva, ela adotou uma postura chamada judaico-cristã. Ou seja, ela tem elementos do judaísmo que foram estabelecidos por Deus culturalmente e foram aperfeiçoados com a vinda de Cristo e os seus ensinamentos. Então a nossa cultura hoje tem que ser judaico-cristã. Porém, houve necessidades de se fazer alguns ajustes, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque com a expansão do Evangelho, como o Evangelho foi crescendo, nós vemos aqui que neste período de 33 até 450, foi decaindo a quantidade de conversões de judeus. Mas aumentou muito a quantidade de conversão daqueles que nós chamamos de gentios. Ou seja, as outras nações que recebiam a palavra de salvação vinda de Jesus Cristo através dos seus discípulos. Então foi-se tendo uma migração da tradição judaica cristã para uma tradição chamada de greca cristã ou gentílica cristã. Porque o evangelho foi se expandindo pelo mundo gentílico até chegar em nós. Porém, o padrão estabelecido por Jesus Cristo, o padrão estabelecido pela igreja primitiva, pelos apóstolos, é aquele que nós chamamos de judaico-cristã e não gentílico-cristã. Por quê? As nações gentílicas, elas tinham grande influência do paganismo, adoração a falsos deuses, adoração a elementos da criação, sol, lua, terra, e assim, tudo eles criaram deuses. Aquilo que nós chamamos de animismo, eles adoram as coisas criadas, eles não adoram o Criador. Então essa cultura pagã, os gentios carregavam com ela. E o apóstolo Paulo foi muito enfático, principalmente na carta de Gálatas, ao combater essa cultura. Porque quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós temos que ser influenciados pela cultura judaico-cristã. Um só Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Então não posso carregar para dentro desta nova cultura a cultura pagã. Então tem que ser diferenciado. Por isso que é uma cultura judaica cristã e não gentílica cristã. Mas houve essa mistura, houve essa mescla. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vamos lá? Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, na primeira reunião de assembleia para se definir alguns assuntos, olha o que eles decidiram. Atos 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que ou melhor, do 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, os próprios apóstolos, eles estão dizendo, a cultura é judaico-cristã, porém tem alguns aspectos, preste atenção, tem alguns aspectos dessa cultura judaico-cristã que não devem ser estabelecidas para os gentios. Exemplo, alguns aspectos da lei de Moisés, porque Jesus Cristo veio e aprimorou a lei que antes tinha sido dada. Quer ver um exemplo? Lá fala assim, não cometerás adultério. Aí Jesus fala, só de pensar você já adulterou. Então eles estão falando assim, não vamos impor esta carga que a lei traz para os gentios, mas vamos deixar algumas recomendações. Então ele fala, né? Escreva-se que se abstenham das contaminações dos ídolos, que fazia parte da cultura pagã. Da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Tudo que fazia parte da cultura gentílica, pagã, da tradição grega gentílica. Aí ele diz assim, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem a cada cidade quem o pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los
com Paulo, Barnabé, Antioquia, a saber Judas, chamados Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. Ou seja, foi feito um ajuste. Um ajuste foi feito para que essa tradição gentílica grega não substituísse a tradição judaica cristã, pelo menos nos seus princípios e fundamentos. Não era necessário aos gentios guardar a lei, isso está bem claro nesse concílio de Jerusalém de Atos 15, mas era necessário que aspectos da cultura mundana onde eles viviam, esses não poderiam influenciar ou substituir os princípios da tradição judaica cristã. Então, já vimos um ajuste para tentar impedir isso. E isso fluiu por algum tempo, até que, neste período patrístico, acontece algo de interessante. Nós vemos que alguns elementos de cultos pagãos passam a entrar na tradição da igreja judaico-cristã. Quando existe um casamento do Estado com a igreja, quando Constantino diz que se converte ao cristianismo, passa-se até uma junção da igreja com o Estado. E se faz uma mistura, uma mescla de conceitos de tradição gentílica com os conceitos da tradição judaico-cristã. E isso se estabelece ao longo de milhares de anos. Quer ver um exemplo? Nesta época aqui começou-se a se moldar aquilo que nós conhecemos hoje por missa, onde a igreja apostólica, romana, católica, vem carregando até hoje. Então muitas coisas que foram estabelecidas nesse período patrístico, quando a igreja se juntou, deixou que a influência gentílica passasse a influenciar na sua tradição cristã, judaico-cristã, entrou esses elementos que muitos deles permanecem até hoje, não só na igreja católica, mas na nossa igreja, conhecida como igreja protestante. Com o tempo foram se tirados excessos. Quer ver uma coisa? Nós temos aqui um outro período chamado de Idade Média, baixa, alta e tardia, que vai de 450, quando finaliza o patrístico, e vai até mais ou menos 1500. E temos aqui mais ou menos entre 1500 e 1900, aquilo que nós chamamos de iluminismo. Neste período aqui, foi se consolidando este casamento do Estado com a igreja, da tradição gentílica com a tradição judaica cristã. Foram havendo substituições daquilo que era santo por aquilo que é profano. E quando nós chegamos nesse período da Idade Média, vai se consolidando essa tradição gentílica, pagã, com influência pagã no nosso meio. Então elementos de cultos pagãos passam a fazer parte da vida, da cultura da igreja. E isso vem se tornando tão forte que chega ali por volta do século XVI, começa-se alguns homens se levantando contra esses princípios que vieram a se misturar com a tradição judaico-cristã, onde nós chamamos nesse período de período da Reforma, onde se destaca aí Martinho Lutero, que ele vem e ele elimina algumas coisas que a Igreja Católica, que ao longo do tempo foi impondo sem ser questionada. Então elementos cultuais pagãos que entraram na tradição judaica cristã, que era a forma da igreja se portar perante a sociedade, foram ganhando forças até chegar neste período chamado de Reforma. Neste período alguns homens se levantaram, nele está incluso Martinho Lutero, que vieram e mudaram algumas dessas influências. Por quê? Porque eles começaram a analisar a Bíblia e viram que muitas dessas coisas, desses elementos cultuais pagãos, era contra a vontade e a palavra de Deus. Então eles foram tirando algum desses elementos e isso se chamou de Reforma. Porém, muitos elementos se mantiveram naquilo que foi chamado de protestantes. Quer ver um exemplo? Hoje a igreja luterana ainda batiza crianças. É uma igreja evangélica, protestante, mas que está trazendo algo de elemento cultural pagão. Está trazendo algo da influência gentílica, de cultura pagã para dentro
da tradição judaica cristã, que tem que ser a posição da igreja fiel hoje. Então, está se carregando muito desses aspectos para os nossos dias. E alguns foram mudados. Outros foram melhorados, aperfeiçoados de acordo com a palavra. Então o nosso culto que nós temos hoje, ele traz muita influência deste culto que foi estabelecido aqui neste período patrístico. Principalmente depois que houve o casamento da igreja com o Estado. Houve a mistura, a mescla, essa influência terrível. E mais precisamente por volta de 1500, o Brasil aqui, nós tivemos o nosso processo de descobrimento, de colonização. E junto com isso, os portugueses, que eram de maioria católicos, religião católica, trouxeram para o Brasil esta influência. Então, o que foi se estabelecendo? Olha que mistura. Católicos, espíritas, aqueles que tinham a sua religião indígena, que criam no animismo, cultos afros com a vinda dos escravos. Então a religião que foi se estabelecendo aqui no Brasil, ela foi ganhando uma forma com essa mistura, com essa mescla de elementos cultuais pagãos. Isso chama-se sincretismo, está se juntando as coisas. E nós estamos carregando essa influência até os nossos dias. No Brasil hoje, a maioria dos cristãos são católicos. Depois vem os protestantes. E esta outra faixa aqui, espíritas, cultos afros e outras religiões, tem aqui no Brasil uma abrangência também grande. Então, ou seja, tem vários elementos cultuais de culturas pagãs que estão prevalecendo no nosso meio. E sabe qual que é o perigo disso tudo? É quando esses elementos cultuais pagãos passam a entrar na cultura da igreja. Quando nós deixamos a tradição judaica cristã e esses elementos entram e vêm ganhando força nos nossos dias. Então, nós vimos aqui o desenvolvimento do materialismo como uma ameaça externa. Porém, quando ele consegue avançar, essa ameaça externa se torna ameaça interna. E olha que interessante. Ao longo desses períodos que eu separei, fase 1, 2 e 3, período patrístico, era predominante o cristianismo. Veio com uma explosão, foi crescendo e assim foi indo. Porém, na Idade Média, alta, tardia, até chegar aqui no Iluminismo, esse período se caracterizava por elementos ditos espirituais, né, de culturas pagãs que começaram a ter uma influência. Então esse primeiro período aqui, ó, patrístico, a fase 1, é a fase de fortalecimento do cristianismo. Depois ele começa a perder a força, pois vai se misturando mais e mais com elementos cultuais pagãos. Aí quando eu chego aqui no Iluminismo, eu começo a falar, ó, até esses elementos cultuais pagãos, isso aí, essa coisa espiritual não existe. Então o que ganha força agora? O materialismo que já vinha crescendo no século V a.C. até chegar nesse momento e ganhar uma forma poderosa. Então nós temos dentro da nossa estrutura eclesiástica no Brasil e até mesmo no mundo, algumas em maior avanço e outras em menor, esses elementos de aspectos cultuais pagãos e o materialismo influenciando a estrutura da igreja, fazendo de uma forma assim, que espiritualmente a igreja se desvie para o reino das trevas, deixando o reino de Deus perder espaço na sua estrutura, e de uma outra forma, o materialismo apagando aquilo que nós chamamos de espiritual. A razão prevalece sobre tudo. Então, o materialismo faz com que a igreja deixe de ser um organismo vivo para se transformar numa organização.
O materialismo faz com que a igreja deixe de ser um organismo vivo para se transformar numa organização. E a igreja que ainda é organismo vivo, por causa dos elementos culturais pagãos, por causa da mescla, dessa influência cultural da sociedade, esse organismo passa a ser um organismo influenciado para o lado do mal, para o lado das trevas. Então temos que tomar cuidado. O materialismo quer matar o organismo, a experiência espiritual, aquilo que é vivo, para transformar a igreja numa organização, algo racional. Já o sincretismo, que são os elementos cultuais pagãos, eles querem entrar na igreja para que ela continue sendo um organismo. O sincretismo não quer transformar a igreja em organização. Ela quer que ela seja um organismo, porém um organismo morto espiritualmente, ou seja, voltado para o mundo das trevas, influenciado pela cultura pagã, pela cultura dessa sociedade que está aí fora, que é idólatra, onde o mundo já age no maligno. Então são dois ataques, é um externo, que quando entra transforma o organismo em organização. E o outro é uma ameaça que vem de dentro da igreja, que se não for identificado, repreendido, ajustado, corrigido, vai transformar esse organismo vivo num organismo do mal, um organismo que estará agindo dentro do reino das trevas e não dentro do reino de Deus. Porque essa mescla, a mistura, essas influências de outras religiões trazem prejuízos. Aí nós vamos lá para João, capítulo 15. Olha que interessante. Uma coisa é identificar o materialismo agindo, outra coisa é ver o sincretismo, a mescla, agindo dentro da igreja e a gente ter que parar, corrigir, vamos rever. Olha o que João fala, João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí eu te pergunto, dentro de algumas de nossas denominações, o que é dar fruto? Algumas que já deixaram de ser organismo e estão atuando como organização, elas, como organização, elas querem mudar o mundo. Então elas se empenham em ação social, coisa que organizações criadas pelos homens têm esta função hoje de fazer. Então a igreja ela se torna uma organização para ajudar o mundo, para ajudar o necessitado. Ao invés dela como sendo um organismo vivo, influenciar as pessoas de uma tal forma que elas tenham consciência de seus pecados, se arrependam, aceitem a Cristo, passem a viver de acordo com uma cultura judaica cristã, e assim o mundo à sua volta vai sendo transformado pelas suas atitudes. Mas não, algumas igrejas, por deixarem de ser organismos vivos, ou seja, por deixar o elemento espiritual, o poder do Espírito, da palavra de Jesus Cristo, elas acabam se transformando em uma organização para ajudar os coitadinhos do mundo. Desculpe a expressão, mas isso é a verdade. Então eu perco o foco de ganhar alma através do poder do Espírito Santo, de buscar os dons espirituais para quando eu for evangelizar uma pessoa, Deus me revelar aquilo que está no coração, uma situação que ela passou. Eu deixo de fazer isso para levar um pedaço de pão para tentar se aproximar daquela pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado para não deixar a igreja, organismo vivo, cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito, com os dons espirituais, se transformar numa organização que quer ajudar o mundo. Então, ele fala assim, toda vara que em mim não dá fruto. Fruto do Espírito, Gálatas 5. Dons espirituais, dons ministeriais, que não dá fruto, será cortada. Então, é necessário fazer uma limpeza, parar, verificar, analisar, será que é isso mesmo? Porque ele fala assim, toda aquela que dá fruto, é necessário que se limpe, que se pode, que se faça ajustes, ó.
Lembra de Atos 15? Foi feito um ajuste. Aí Jesus fala, é necessário fazer ajuste. Mesmo que aparentemente esteja crescendo, mesmo que esteja dando frutos, é necessário que seja feita uma limpeza. É necessário ser feito um ajuste para que ela possa crescer mais, podar mais. Então nós não podemos nos conformar com o conformismo. Eu não posso ficar acomodado. Eu não posso me conformar com a acomodação. Mas também eu não posso me acomodar quando as coisas estão bem. Jesus fala, pare, examine, está dando fruto? Limpa para que dê mais frutos. Examine-se o homem a si mesmo. Então nós temos que tomar cuidado para o organismo não se transformar em organização. Então eu dividi em 3 fases. Primeira fase, de Jesus ao período patrístico. Segunda fase, Idade Média. Terceira, Iluminismo até chegar nos nossos dias da pós-modernidade. Primeira fase, a ênfase do diabo, João 10, 10. A ênfase do diabo era matar, jogar os cristãos na arena, perseguir, crucificar eles, queimar com fogo. Na Idade Média, ainda você vê, né, as cruzadas, as guerras religiosas, essa ênfase do matar ainda estava presente. Porém, de uma forma, vamos dizer assim, meio que oculta, disfarçada, ele começou a usar a estratégia do roubar, escondeu a palavra nos mosteiros. Só algumas autoridades espirituais que tinham acesso à palavra, a pregar, a ensinar. Então ele vem distribuindo essa estratégia ao longo dos milhares de anos. E nós chegamos nesse período do iluminismo pós-modernidade, ele dando ênfase ao destruir. Como que você destrói? Ó, matar é uma coisa, roubar é outra. Então matar, você tira a vida. Roubar, você tira aquilo que dá a vida. Destruir, você mantém com vida. Você mantém o organismo vivo. Só que você vem aqui e destrói. Você destrói os conceitos, destrói os princípios. Aquilo que é a verdade passa a se confundir, porque a mentira entra e acaba se tornando uma verdade. A mentira dita várias vezes vai se tornando uma falsa verdade. Então o inimigo agora ele está tentando destruir a igreja. Como que ele faz isso? Botando o mundo dentro da igreja. Ou o mundo material, ou elementos cultuais pagãos, sincretismo, entrando na vida da igreja. Ou eu destruo o organismo vivo, ou eu destruo o organismo vivo, matando o espiritual e dando ênfase ao material, ou eu destruo o organismo vivo que é a igreja, levando ele para o lado do mal, deixando que a influência do mal entre na igreja sem a gente perceber. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Tem um livro que é a sugestão dessa lição 11 que nós estamos aqui falando sobre crenças religiosas. Esse livro se chama Cristianismo em Crise. Aconselho a você a ler esse livro, comprar, ler. Por quê? Olha que interessante. Pessoas aqui, ó, da nossa época, pós-modernidade, que algumas estão vivas ainda nos nossos dias, outras morreram há algum tempo atrás, mas são contemporâneos nossos, fazem parte da nossa geração. Olha o que essas pessoas dizem. Olha uma dessas coisas. Fala assim, ó. Satanás venceu Jesus na cruz. Uma dessas pessoas que está neste livro fala que Satanás venceu Jesus na cruz. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5, no versículo 5, que diz assim, ó. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O cidadão me fala que Satanás venceu a Jesus, mas está escrito na Bíblia que Jesus, o leão da tribo de Judá, ele venceu. E as pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, acabam seguindo e dando valor para o que esses falsos crentes, falsos apóstolos, falsos mestres, ensinam e falam, por falta de conhecimento da palavra. Quer ver outro? Outro diz assim, ó, você jamais deve dizer, ah, Senhor, se for da sua vontade que isso aconteça. Não! Você tem que determinar. Jesus, Deus, eu quero isso agora. Deus, faz isso.
Então ele diz que nós não podemos dizer, ah, Senhor, se for da sua vontade. Vamos lá em Mateus 6. Ó, Mateus 6. No versículo 10 que diz assim, olha o que Jesus Cristo fala. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então se o cidadão está falando que eu não posso orar, dizendo, ah Senhor, se for da tua vontade, se é isso que o Senhor quer. Aí Jesus vem e fala, não, seja feita a tua vontade, ó Pai. Então, né? E essas pessoas influenciam milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Temos que tomar cuidado, alguns estão vivos, estão aqui na nossa época. São igrejas que estão crescendo de forma monumental. É chamado aquilo que nós temos de movimento da fé. Onde há muitos milagres, curas, maravilhas, teologia da prosperidade, confissão positiva. Cuidado, porque a doutrina dessas pessoas é antibíblica. E muitas vezes você assiste a um vídeo, vê uma pregação e não vê nada disso. Mas só que você tem que analisar no todo. Em muitas ocasiões elas não soltam essas doutrinas, mas já foi registrado, já foi contestado, tem escrito em livro, tem gravado em vídeo, eles ensinando, pregando essas doutrinas de demônios, essas tradições de homens. Lembra do primeiro versículo? Jesus acusando os religiosos por causa da tradição de homens. Temos que tomar cuidado. Tem um outro que diz assim, o homem tem controle de tudo e Deus só faz aquilo que o homem autorizar. Meu Deus. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 4. Quer ver? Tiago capítulo 4. O versículo 14 e 15. O cara fala que o homem tem controle de tudo e Deus só faz aquilo que o homem autorizar. Olha o que Tiago fala. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A própria Bíblia acaba com essas falsas crenças, com essas falsas doutrinas, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Um outro diz assim, ó, o homem quando foi criado, ele foi criado em termos de igualdade, ele era igual a Deus. Ele estava na presença de Deus sem a consciência de ser inferior. Então o camarada fala que ele está se comparando a Deus. Ele fala que quando o homem foi criado, ele foi criado igual a Deus. O homem não tinha consciência que era inferior, que Deus era maior, não. Isso é o que aconteceu com Satanás. Mas Satanás reconheceu que ele era inferior e ele quis ser semelhante a Deus. Esse aqui já está falando que o homem é semelhante, é igual a Deus. Olha que absurdo. Aí você vai lá para o Salmo 8. O salmista cantando responde a essa heresia. No Salmo 8, ele fala assim no versículo 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Ou seja, quando Deus criou o homem, ele fez menor do que os anjos. Então, se fôssemos ter uma hierarquia, Deus, os anjos, os seres celestiais e os homens. Aí como que o indivíduo desse vem e fala que quando Deus criou, o homem era igual a Deus? Precisamos conhecer a palavra. Tem uma outra linha da teologia da prosperidade que fala assim, que quando você fica doente, quando você está pobre, desempregado, é porque você está em pecado. Porque tem uma maldição sobre a sua vida. O interessante é que Paulo tinha uma enfermidade, ele tinha um espinho na carne. O interessante é que Timóteo tinha uma enfermidade no seu estômago. E mesmo convivendo com Paulo, com os apóstolos, ele não foi curado.
Nós vemos Paulo falando de um outro irmão que estava com ele na prisão, que quase morreu com uma enfermidade, e depois que ele melhorou, ele voltou lá para a sua igreja, para a sua cidade. Jesus Cristo, ele enfermou, diz a palavra de Deus. Então quer dizer que Jesus Cristo tinha pecado? Que ele era um maldito? Então esses caras são loucos. E mais loucos somos nós quando não conhecemos a palavra de Deus para refutar, para defender. Então a aula anterior falou sobre o materialismo. Essa está falando das crenças religiosas. Uma coisa falou, o materialismo elimina o mundo espiritual. Já a crença religiosa, ela vem trazendo um mundo espiritual satânico, o mundo espiritual das trevas. E vai entrando e se confundindo no nosso meio quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. E olha que interessante. Vamos para Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 8 e 9, que diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrados me adorarem. Olha que interessante esse aspecto na tentação de Jesus. Pensa aí e vê se isso acontece nos nossos dias. Você vem para a igreja, aí a pessoa começa a falar assim: você tem que dar todo o seu salário. Se você der o seu salário, Deus vai dobrar o seu salário. Se você doar 100 reais, Deus vai te dar 200. Se você der o seu carro, Deus vai te abençoar e vai te dar uma Ferrari. Teologia da prosperidade. Se você não prospera é porque você está em pecado. Teologia da prosperidade. Você dá alguma coisa barganhando com Deus para receber algo em troca. E o diabo fala: eu te dou todas as riquezas do mundo. Ó, vê se tem alguma assimilação com essas pessoas que pregam prosperidade no nosso dia. Eu te dou todos os reinos, toda a riqueza, tudo neste mundo, se prostrados me adorar. O que é adoração prostrado? Não é o ato de você se jogar no chão com a cara no pó. É o ato de você aceitar a palavra que o diabo está lhe trazendo. Prostrado é porque você não está numa posição para rebater, você está aceitando. Então, se você aceitar essa doutrina do diabo, essa doutrina da troca, essa doutrina chamada de doutrina da prosperidade, da confissão positiva, você está se prostrando diante do diabo. Olha o que você tem que fazer quando você ouvir isso, quando alguém te falar isso. Preste atenção. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Você não tem que servir ao dinheiro, à prosperidade. Você tem que servir a Deus, a Jesus Cristo. E quando você repreende esse ataque pelo conhecimento da palavra de Deus, você está adorando ao Senhor, falando: Deus, eu conheço a tua palavra, só o Senhor que importa na minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá um emprego. Se o Senhor quiser, o Senhor me abençoa com um carro, com uma casa. Se o Senhor quiser, mas antes estou aqui para te servir, para fazer a tua obra, para anunciar a tua salvação, para ganhar almas para o teu reino, para ser obediente ao meu pastor, para eu ser diferente deste mundo, para eu não carregar a cultura gentílica, a cultura desse mundo na minha vida. Por isso que eu falo diferente, é por isso que eu me visto diferente, é por isso que eu ando diferente. Eu convivo com pessoas que têm a mesma cultura judaico-cristã que eu tenho. Muito cuidado. A Bíblia nos ensina tudo. Então nós temos que tomar cuidado com o materialismo, que é a ameaça externa, e com o sincretismo, que é a ameaça interna. A mistura que essas coisas trazem para as nossas vidas. Agora, eu quero fazer mais um desenho rápido aqui, para nós vermos a questão do crescimento do Evangelho. Uma rápida análise.
para que possamos ajustar a nossa conduta como crentes em Jesus Cristo perante a sociedade. Olha que interessante, ó. Vou fazer um rápido desenho aqui, ó. Escrever aqui, ó. População mundial. Aí eu tenho aqui, ó, 1900. Eu tenho aqui 1970. Aí eu tenho 2000, 2015. E vou botar aqui 2050, que é uma projeção, ok? Então eu tenho esse período, eu tenho esse período, né? Ok. Então, a população mundial em 1900 é 1.619 mil. 1 bilhão 600. Tudo na casa de 1 bilhão aqui, ó. Rapidamente. 1 bilhão 619. Em 1970, 3 bilhões 691 mil. No ano 2000, 6 bilhões 127. Em 2015, 7 bilhões 324. 7 bilhões 324. Em 2050, a projeção é de 9 bilhões 550 milhões de pessoas. Isso é aquilo que nós chamamos de população mundial. Olha que interessante. Agora, eu tenho aqui o percentual de cristãos em relação a esta grandeza. Porém, esse percentual de cristãos está incluso todos, católicos, protestantes, todo mundo que se diz cristão. Então, ó, em 1900 nós tínhamos aqui aproximadamente 34% de cristãos em relação a esse 1 bilhão 619. Depois nós fomos para 33% em 1970. Já em 2000, 32%. 2015, voltamos para a casa dos 33%. Em 2050, a projeção é de 36%. Mas eu creio que Jesus Cristo já vai ter voltado e isso vai cair bastante. Então, olha que interessante, ó. 34%, 33%, 32%, 33%. O que nós vemos com isso? O cristianismo não cresce. Em relação ao crescimento da população mundial, ele se mantém estável. O cristianismo não cresce. E nós temos que acordar para essa realidade. Parar de querer ficar fazendo ação social como uma organização mundana, para trabalharmos como um organismo vivo, para fazer com que isso cresça. Na igreja primitiva se crescia, cada dia se aumentava o número dos que aceitavam a Jesus, e nós vemos que isso parou. Nós estamos acompanhando o crescimento populacional na mesma proporção, quando deveria se crescer o número de cristãos. E olha que aqui está todas as religiões que se confessam, que fazem parte do cristianismo. Não é só protestante, está católico, está tudo aqui. Até... deixa para lá. Então vamos lá. Aí um outro dado interessante que nós temos aqui, ó. A população não evangelizada. Então nós temos a população mundial, percentual de cristãos e o percentual da população não evangelizada. Isso vem de um boletim missionário internacional. Então nós tínhamos aqui, ó, 1900, 54% da população não era evangelizada. Em 1970, 44% não era evangelizada. Aí em 2000, 29%, ou seja, está crescendo a evangelização. Aí nós temos em 2015, 29%. E em 2050 a previsão é de 27%. Ou seja, o evangelismo, a pregação do evangelho vem crescendo ao longo do tempo. O evangelho está sendo pregado a quase todas as criaturas, né? Se em 1954, aí vem vindo, né, o advento da internet e outras tecnologias.
vem crescendo o número de pessoas alcançadas, ou seja, ide pregar o evangelho a toda criatura, mas não está acontecendo o fazer discípulos. Por quê? A taxa de retorno, a taxa de conversão está baixíssima. Veja que o número de cristãos não cresce, o percentual em relação à população. A evangelização cresce, mas não está tendo retorno efetivo. Aí nós temos que analisar, será que o materialismo está influenciando nisso? Será que o sincretismo está influenciando nisso? Será que a falta de poder do Espírito Santo, das coisas espirituais, está influenciando? Será que aqui não está só uma atividade humana, de esforço humano, material para levar a palavra, mas pela falta do poder do Espírito, não estamos tendo taxa de retorno de conversão desejável? O que adianta eu evangelizar todo mundo e não fazer discípulos? A grande comissão é ir de pregar o evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então só o id não é suficiente. É necessário fazer discípulos, eles descerem as águas do batismo, terem a sua salvação, serem ensinados na palavra de Deus. Então essa estatística nos mostra isso. Estamos falhando e é necessário ajuste. Estamos falhando ou pela influência do materialismo, que apaga o espiritual na igreja, ou pelo sincretismo, que é o reino das trevas entrando com elementos cultuais pagãos, que nos faz até, o materialismo, nos faz até pregar mais, nos faz dispensar mais recursos para evangelizar, mas não nos traz retorno efetivo. Por não trazer retorno é necessário parar, é necessário analisar, é necessário ajustar. Ou seja, o crescimento evangélico, que nós vemos que só vem se mantendo, né, não é um crescimento desejável, ele não está influenciando a cultura mundial nem nacional, quanto menos aqui no Brasil. Os evangélicos, ao invés de levar aquilo que nós chamamos de cultura judaico-cristã ao mundo, à sociedade brasileira, em vez de nós levarmos essa cultura judaico-cristã, nós estamos deixando que a cultura mundana entre na igreja. Quer ver como isso é terrível? Ó, nós temos hoje igrejas cheias de pessoas, porém elas estão vazias de Deus, porque não estão produzindo frutos. Aí elas ficam correndo atrás de profetas, atrás de profecias, ficam correndo atrás de prosperidade, de bênçãos materiais, porque elas estão vazias de Deus, elas estão vazias do espiritual. Nós temos na nossa igreja pessoas que estão assentadas na mesa do rei, porém estão famintas, estão com fome. Aí elas ficam andando de igreja para igreja, porque o alimento que é dado aqui não alimenta. Aí ela vai para outra, aquele alimento no começo é bom, mas depois enjoa, ela vai procurar outro alimento e assim vai. As pessoas estão desesperadas, buscando alimento, buscando recursos, buscando satisfazer os seus desejos, porque elas estão vazias de Deus. Elas ficam o tempo todo, fala Deus, fala comigo, eu quero ouvir sua voz, fala, Deus fala o tempo todo. Nós só precisamos sermos espirituais, porque as coisas de Deus só se entendem espiritualmente. Então, por eu ser carnal, deixar a cultura materialista influenciar na minha vida, eu não ouço Deus falando. Então o materialismo, o sincretismo vai entrando de uma forma muitas vezes quase que oculta, quietinha no meio da nossa membresia, da nossa eclésia, da nossa igreja, e isso vai tomando o lugar de Deus. Então as pessoas estão na casa do Senhor, sentadas ali diante de um banquete, mas estão famintas, estão com fome. As igrejas estão cheias, pessoas vazias, porque o espiritual não está presente na vida dessas pessoas. E uma coisa muito interessante, ó, rapidamente, eu vou ler uma estatística
da Universidade de Edimburgo, de 2009, que diz assim, ó: em 2009, a quantidade de cristãos no mundo era de 2.292.000. Muçulmanos, 1.549.000. Na China, também conhecido como agnósticos, 1.098.000. Os hindus, 948 milhões. Budistas, 468 milhões. Ou seja, a religião cristã, juntando todas as crenças, católicos, protestantes, 2.200.000. Não chega a ser o dobro da religião muçulmana, que vem crescendo. Olha que interessante. Em 1910, mais de 80% dos cristãos estavam na Europa e na América do Norte. Já em 2010, menos de 40% dos cristãos moram na Europa ou na América do Norte. Olha a mudança geográfica. Em 2050, a previsão é que menos de 26% de cristãos estejam na Europa e na América do Norte. Ou seja, o cristianismo está se deixando influenciar pelo materialismo, pelo sincretismo, e ele vai diminuindo em determinadas regiões e vai começando a crescer em outras. Aí nós temos, nos nossos dias hoje, nós estamos vendo que a África, a Ásia, a América Latina, o crescimento do cristianismo está muito grande, e essas regiões, África, Ásia, América Latina, estão sendo disseminadoras, estão produzindo reflexões, doutrinas teológicas, porque como no período anterior era a Europa, a América do Norte, onde se estava ali o seio do cristianismo, a maior concentração, dali vinham as reflexões teológicas. Mas como está perdendo agora influência, por causa da expansão do reino das trevas, o reino de Deus está diminuindo seu território nestas localizações geográficas. Então nós vemos que na África, Ásia e América do Norte, o cristianismo está ganhando terreno. E aonde ele está ganhando terreno, está crescendo, se produz mais reflexões teológicas. E olha que interessante, os pentecostais crescem 5 vezes mais do que a proporção do número dos cristãos no mundo. Ou seja, o cristianismo global cresce a uma taxa. O pentecostal não acompanha, ele cresce 5 vezes mais. Olha que interessante. Isso começou a partir de 1900 para frente. Então, o crescimento do cristianismo no mundo está sendo influenciado pelos pentecostais. Olha que coisa interessante. No Irã, lá na Ásia, no Oriente Médio, no Irã, os últimos 30 anos, contando de agora para trás, os últimos 30 anos, a taxa de crescimento de cristãos no Irã é uma coisa enorme, é um milagre de Deus. Se você somar os últimos 1.400 anos de existências do Irã, todas as conversões que estejam ali, elas não chegam nem perto da quantidade de conversões que está acontecendo no Irã nesses últimos 30 anos. Chega-se aproximadamente quase 3.000 conversões por ano. Pessoas se entregando a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, como Deus, como seu Salvador. Esses dados vêm da Universidade de Edimburgo. E uma coisa interessante para nós, já íamos para o final dessa aula. Jesus Cristo, ele nunca aceitou que se facilitasse o convívio social, que as coisas desta vida social entrassem no meio da igreja. Que a igreja produzisse coisas para atrair as pessoas para a igreja. Pegasse coisas do mundo, teatros, encenações musicais, coisas de outro tipo, festa junina, caipira, para trazer as pessoas para a igreja. Jesus Cristo nunca aceitou isso. E a igreja está fazendo isso. Ela está criando subterfúgios, alternativas para trazer as pessoas para a igreja. Olha que interessante o que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver primeiro qual é a posição de Jesus Cristo quanto a isso. Quanto a esses subterfúgios que a igreja faz para atrair as pessoas. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
Assim como eu não sou do mundo. Hoje a igreja está fazendo de tudo para agradar o mundo, para trazer as pessoas para a igreja. E Jesus está falando que não. O mundo nos odeia por causa da palavra de Deus que está em nós, por causa dessa cultura judaico-cristã que está visível em nós. Olha que interessante. Aí no 16 ele fala assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, nós não temos que nos identificar com o mundo. Nós somos de Cristo, cidadãos do céu. Agora, em João 12, no versículo 32, aí sim, aí Jesus nos ensina o que temos que fazer para atrair os pecadores para a igreja. Então você, jovem, você que tem o fogo do Espírito Santo no seu coração, que tem desejo para que almas se rendam aos pés de Jesus Cristo, Jesus deixou uma formulazinha para você fazer, e faça que isso funcione, para atrair os pecadores para Cristo, para atrair pecadores para a igreja. Olha o que Jesus disse. E eu, Jesus Cristo, né? Ele está falando, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas Jesus foi levantado há 2000 anos atrás. Não estou entendendo como que isso vai influenciar no meu dia. Como eu atrair as pessoas para a igreja é fácil. Vai até elas e fala do amor de Jesus Cristo. Que ele amou essa pessoa de uma forma tão grande que ele entregou a própria vida na cruz do Calvário, para que ela tivesse a sua alma salva do inferno, para que os seus pecados fossem perdoados. Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário para que ela tivesse salvação. Quando você pregar sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o poder que há no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, você vai atrair aquela pessoa para a igreja. Você vai atrair aquela alma para Cristo. E nós estamos vendo aqui o crescimento do cristianismo parado. Nós estamos vendo que as pessoas não estão se convertendo porque Jesus não está sendo levantado. A mensagem da cruz não está sendo mais pregada. Existem conceitos teológicos, coisas difíceis de entender. Muitos nem tocam mais no sacrifício de Jesus durante uma mensagem. Não falam do poder do sangue, do arrependimento. Aí como que essas pessoas vão ser atraídas? Aí eu tenho que fazer teatro, aí eu tenho que fazer festa junina, aí eu tenho que fazer comida, sopão, eu tenho que fazer um monte de coisa para atrair essas pessoas a Cristo, sendo que a mensagem da cruz, nós levantarmos Jesus Cristo na nossa pregação, o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição, isso atrai pessoas a Cristo. Jesus nos deixou o ensino. E para nós finalizarmos o último ponto aqui da nossa lição, que fala de adultério espiritual. Quando eu deixo o sincretismo e o materialismo entrar na eclésia, na igreja, eu já estou adulterando. Porque eu estou deixando uma outra pessoa entrar no meu relacionamento com Deus. Isso é adultério. Lembra? Jesus falou, só de você pensar, ou seja, só de você ter as teorias do materialismo na sua vida, você já está pecando. Só de você aceitar elementos cultuais pagãos na sua vida, você já está pecando. Só de pensar, você já pecou. Só de você aceitar a doutrina de homens, você já pecou. É isso que Jesus Cristo quis dizer. Só de você pensar em adulterar, você já adulterou. Só de eu aceitar essa doutrina, eu já estou cometendo adultério espiritual. Ainda mais quando eu pratico. Quando eu não me diferencio do mundo, quando eu me visto, quando eu falo, como eu ando, de acordo com a sociedade, eu já estou cometendo adultério espiritual. Porque o meu relacionamento é com Deus, é um relacionamento judaico-cristão, é um relacionamento baseado na Bíblia. A Bíblia é bem clara. Quer ver um exemplo? Homem não se vista como mulher, mulher não se vista como homem. Independente da cultura ao redor deste mundo, tem que ter distinção entre homem e mulher. Quando não há essa distinção, ou por causa de uma vestimenta, de um cabelo, de alguma coisa, eu estou indo contra a Bíblia, estou cometendo adultério espiritual. E nós temos alguns exemplos. Nadab e Abiú, os filhos de Arão que ofereceram fogo estranho. Eles entraram com fogo estranho e morreram na presença do Senhor. Temos os dois filhos de Eli,
que estavam ali enganando o povo, tomando posse daquilo que era de Deus, que era consagrado. Eles estavam como sacerdotes, mas estavam botando a mão na gordura. E nós sabemos que a gordura produz ali, naquela região ali do pâncreas, ela produz aquilo que nós conhecemos como adrenalina. É dessa região ali que sai a gordura, que a Bíblia está citando do animal. Os filhos de Eli iam lá e botavam a mão naquilo e tomavam para si. Sendo que Deus, na sua palavra, falou que essa gordura era para ser queimada, porque ela pertencia a Deus. Então eles estavam tomando aquilo que pertencia a Deus. E se ali aquela gordura era responsável por produzir adrenalina, emoções, quer dizer que os pregadores dos nossos dias estão trabalhando de uma forma a roubar, a atingir as pessoas através da emoção, sendo que essa emoção pertence a Deus, o homem não pode tocar. Por isso que eu não posso pregar de uma forma que te emocione, de uma forma emotiva. Eu tenho que pregar em espírito. Espírito é diferente de emoção. Quando eu prego para mexer com o seu emocional e não com o seu espírito, eu estou cometendo o erro dos filhos de Eli. Eu estou botando a mão naquilo que é de Deus. Muito cuidado com isso. Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, acharam que estavam enganando a Pedro. Não, eles estavam mentindo para o Espírito, quando não entregaram tudo aquilo que eles realmente tinham para entregar na presença do Senhor. Gálatas 6:7 fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Muito cuidado. Esse adultério espiritual, ele vai se consolidando através desses ataques, sincretismo e materialismo. E quando nós nos conformamos com os moldes sociais dessa cultura da sociedade em que nós vivemos, nós erramos. E isso pode se observar em algumas culturas religiosas, em algumas crenças religiosas que aceitam as coisas deste mundo. Eles estão errando, estão adulterando contra Deus. Não enxergam na prática o pecado. Ou seja, o homossexualismo não é pecado, o sexo antes do casamento não é pecado, né? Algumas formas de se vestir sensual não tem nada a ver, não é pecado, né? Satisfazer alguns desejos da carne também não tem nada a ver, não é pecado. Isso algumas crenças religiosas estão aceitando, praticando e disseminando. Olha que coisa terrível! Então nós temos que estabelecer uma contracultura capaz de responder efetivamente a qualquer questionamento de ordem emocional, espiritual ou social. Ou seja, se existe uma cultura no mundo, a nossa da igreja é diferente. Nós temos que ter uma contracultura do mundo. Ah, mas porque isso é legal, é bonzinho no mundo. Não, a nossa é diferente. Nós somos salvos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E olha que interessante, hein? Eu vou ler rapidamente alguns textos para nós finalizarmos essa aula. Vai em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Olha o que Pedro nos ensina para nós não deixarmos, para nós não cairmos nesse erro. E também houve entre o povo falsos profetas, entre o povo. Como entre vós haverá também falsos doutores, entre o povo, entre a igreja, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Agora vamos para Atos capítulo 20. Isso foi Pedro. Agora vamos para Paulo. Atos capítulo 20. Versículo 30 e 31, ó. Diz assim, Paulão, ó. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Não está fazendo discípulo para Jesus, não, é para eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. É oração.
é ensino da palavra, é buscar aprofundar na Bíblia para não ser enganado. Agora, primeira epístola de João, no seu capítulo 2, versículo 18 e 19. Agora nós vimos Pedro, Paulo, agora João. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí ele fala assim, e vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Só tem a unção do santo quem dá lugar ao Espírito Santo. Não é por obras, é pelo Espírito. Agora vamos para Mateus 7,15. Nós vimos Pedro, Paulo e João. Agora vamos ver o que o Mestre Jesus Cristo nos diz. Mateus 7,15, ele fala assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lembra, o materialismo é aquilo que está de fora querendo entrar. O sincretismo são os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos ensinos que estão percorrendo no meio do povo de Deus na igreja. E nós temos que estar ligados, acordados. Não pense que isso não pode acontecer com você na sua igreja. Se Jesus Cristo, Paulo, João e Pedro falaram que isso pode, que isso acontece. E o interessante é que Atos, capítulo 2... Para finalizarmos, Atos dos Apóstolos, Atos, não é dos Apóstolos, é Atos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, diz assim, ó. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha a operação do Espírito Santo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles não tinham a cultura do mundo, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. A igreja só vai crescer com taxas efetivas mesmo, quando perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos na igreja, não na comunhão com o mundo, no partir do pão e nas orações, que aí vai gerar temor. Então que Deus nos ajude para que as crenças religiosas, a influência deste mundo, não venha nos trazer engano. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, tradição de homens, doutrinas de demônios, materialismo, que é acabar com a vida espiritual em detrimento do prazer, da vida material. Não deixar que elementos cultuais pagãos, sincretismo, entre na nossa vida. Nós não precisamos fazer nada para atrair as pessoas. A única coisa que tem que ser feita é levantar a Jesus. É pregar o Jesus na cruz. É pregar o sacrifício, o grande amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.